dia, meus queridos, na paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos juntos, iniciando a semana na sua casa, participando da ceia, declarando que somos salvos em Jesus Cristo, não seremos mais condenados, como Paulo nos diz. Isso é mais do que um privilégio. Amém, meus amados? Muito obrigado ao Beto, a Tânia, ao Moisés, ao Moa, a todos os pastores aqui, pela confiança de me passarem mais uma vez o púlpito para nós compartilharmos uma porção da palavra. Amém, queridos? Portanto, abra comigo então a sua Bíblia, lá no livro de Neemias, um dos livros mais espetaculares da palavra, um livro pequeno, que talvez em 15 minutinhos você consegue ler e vai ser muito bom. Começando por mim, a leitura, releitura deste livro e a busca em colocar em prática os ensinamentos dele. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Não tem um monitor aqui. Vamos lá. Minha tradução é diferente, mas vai ser a mesma coisa. Não vou me sentir confortável ficando de costa. Vamos à palavra de Deus? Neemias, capítulo 4, diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os adotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos.
inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longes uns dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrer e a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A desobediência trouxe algumas consequências bem desagradáveis ao povo. Um período histórico extraordinário dos nossos irmãos de Israel, do tempo antigo, que foram 70 anos cativos na Babilônia. Só que Deus, mesmo quando disse que permitiria isso acontecer, para que houvesse um ajuste no comportamento do povo, no sentido espiritual, e eles voltassem-se para o Senhor e dessem valor a tudo que tinham recebido, também ele já idealizou um plano de retorno, de reconstrução da pátria de Jerusalém e de abençoar sobremaneira aquele povo. E foi o que aconteceu. 70 anos ficaram cativos, através de Ciro retornaram, no primeiro momento, guiados por Zorobabel, no segundo momento, guiados por Esdras, e agora vem uma boa parte com Neemias. Neemias, um homem que trabalhava para Artaxerxes ou Xerxes, na fortaleza de Suzã, no reinado persa, um copeiro do rei, um rapaz de confiança, nascido ali no meio do cativeiro babilônico, mas que recebe a visita de alguns irmãos de Jerusalém com a triste notícia de que eles haviam desanimado na reconstrução definitiva da cidade de Jerusalém. Os muros estavam sem término, a miséria, a fome, as adversidades novamente assolavam Jerusalém, mesmo porque também, diante das primeiras ameaças dos samaritanos, estes irmãos optaram em cada um cuidar da sua própria vida e abandonar a reconstrução do templo. Talvez até motivados por traumas, medos, as notícias do passado fizeram alguma diferença na mente daqueles irmãos e
a cidade ficou à mercê de uma conclusão. Neemias recebe esta notícia, que 13 anos tinham se passado e estes irmãos não tinham conseguido concluir toda a reconstrução, primordialmente dos muros. Nós, quando falamos muro, nós lembramos segurança, privacidade. Nós lembramos também que a Bíblia nos diz, lá em Zacarias 2:5, que o Senhor seria um muro de fogo no nosso entorno para nos guardar e proteger do nosso inimigo. Então, quando nós olhamos para esta situação e vemos que não havia muro reconstruído, toda possibilidade de continuidade na vida dos irmãos estava comprometida, porque eles eram vulneráveis aos ataques dos inimigos, estavam desprotegidos, e isto tudo acumulava sentimentos, ressentimentos internos e dificultava que estes irmãos acreditassem na vitória. Então, uma geração já comprometida na fé, porque não deu continuidade à reconstrução por completa daquela cidade ali. Neemias recebe a notícia e ele é envolvido por um sentimento de ajudar os seus irmãos, mesmo ele não tendo nascido lá em Jerusalém, a reconstruírem aqueles muros. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos nos deparar com pessoas que receberam de Deus uma revelação para uma obra. Nós vamos nos deparar com pessoas que foram chamadas para uma obra específica. Algumas tentaram revidar, questionar, desviar o caminho como Jonas, mas todas precisaram cumprir o que realmente Deus havia determinado que fizessem. Aí quando nós olhamos para Neemias, ele não recebeu de Deus uma revelação. Nós não temos no início do livro qual era a vida diária de Neemias, a sua forma de intimidade com Deus, mas nós temos a plena certeza que o livro tem em média 9 orações, então Neemias era um homem de oração, e este fato fez com que um sentimento fosse gerado dentro do coração dele, de ajudar os irmãos a reconstruírem a pátria. Neemias era estável ali em Suzã, tinha uma função respeitada, ele era copeiro do rei, ele experimentava o vinho, a alimentação do rei, para que evitasse que o rei fosse intoxicado ou até mesmo envenenado. Ele tinha livre acesso ao palácio, então ele não tinha motivos para preocupar-se com os conterrâneos lá em Jerusalém. Mas por ser um homem de oração, ele permitiu que um sentimento fosse envolvido a história daquele momento na sua vida e corajosamente, de uma maneira destemida, até mesmo pela fé, ele se propõe a conversar com o rei e pedir ao rei a autorização para ele ir até Jerusalém, uma caminhada de 1.500 quilômetros, não tinha aeronave, não tinha um bom ônibus, leito, as coisas eram precárias, e como eu disse, Neemias morava no palácio, mas ele se compadeceu dos seus irmãos em Jerusalém, e se propõe a falar com o rei, e pedir ao mesmo a oportunidade de ir até estes irmãos para ajudar que aquela reconstrução fosse concluída. Irmãos, será que eu consigo? Começa por mim. E sem doutrinar ou chamar atenção, eu sei o meu lugar. Será que eu consigo permitir que estes sentimentos da parte de Deus envolvam a minha vida, o meu coração, e
traga em mim um compadecimento para ajudar quem está precisando? Ou eu me isolo no meu mundo e cada um por si, Deus por todos? Isto é muito sério. Isto é muito sério. Eu amo as chamadas Jeremias, começando lá por Abraão. Aí vamos lá, como estamos neste período aqui, nós vemos Jeremias, nós vemos Isaías, Jonas, Miqueias, Amós, Naum, os profetas menores, Daniel, homens chamados por Deus para funções específicas e que foram vitoriosos, mas nós estamos diante de um rapaz que tinha tudo para estar bem e preocupar-se somente com ele e com a família, mas ele sentiu a necessidade, porque viu a possibilidade, até mesmo pela condição que ele vivia, a proximidade ao rei. Ele viu que poderia deixar tudo, ir lá e ajudar os irmãos. Que coisa bonita, né? Que exemplo! Que exemplo! Neemias era um grande intercessor. Se nós lermos o primeiro capítulo, nós vamos ver que antes de ir ao rei, ele foi conversar com Deus e ele pediu ao Senhor que desse a ele a autorização, mas também ele já confessou ao Senhor os pecados que haviam em Jerusalém, a vulnerabilidade aos ataques, a fraqueza que esses irmãos novamente incorriam, o esquecimento dos exemplos anteriores, das gerações passadas. Neemias sentiu, teve o sentimento de intercessão. Por isso que Deus o honrou. Quando o problema do meu irmão não causa em mim nenhum bom sentimento, eu preciso me preocupar um pouquinho mais. Eu preciso me preocupar um pouquinho mais. E como disse o pastor aqui, uma coisa é a curiosidade de saber o problema, comentar o problema. Aqui nós estamos diante de alguém que, sabendo de um problema grave, permitiu um bom sentimento da parte de Deus fazer parte dele naquele instante, comoveu-se, intercedeu, agiu e foi canal de bênção para os irmãos. Que Deus nos ajude. Que fique aqui a primeira reflexão para nós, começando por mim. Que estes bons sentimentos de ajudar, de ver a necessidade do outro, sentir até mesmo a fraqueza. Nós somos diferentes. Uns um pouquinho mais fortes, destemidos, corajosos, mais experientes. Outros mais fraquinhos, mais difíceis de convivência. Recorrentes nas mesmas falhas, mas a Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É desses que Jesus gosta. É desses que ele opera milagres. Neemias permitiu um bom sentimento envolver a vida dele, e ele tomou a iniciativa de pedir ao rei a oportunidade de ir até os irmãos ajudar na conclusão. Neemias era um homem corajoso. Neemias era um homem destemido. Neemias não temeu as dificuldades da viagem. Neemias não olhou para os obstáculos. Ele talvez não poderia imaginar, mas seriam e foram 52 dias de atividades intensas, de perseguições. Neemias tinha características como confiável, sábio, intercessor, e permitiu que Deus pudesse usá-lo. Mas sabe, até quando nós nos propomos a fazer o bem, nós não seremos isentos de decepções. Não seremos. E, infelizmente, até quem nós ajudarmos, poderemos nos decepcionar com a ingratidão do mesmo. Só que eu não posso viver por previsões, mas eu devo sempre pensar no bem. Neemias não foi isento de decepções. A reconstrução do muro deu-se início, os irmãos se animaram,
Se lermos o capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ver. Houve uma injeção de ânimo nos irmãos. Se motivaram a concluir a obra. Do meu lado pode ter alguém que precisa de uma palavra, de uma atitude, de um olhar, de uma saudação. E eu posso não estar observando isso. Olha só, o gás que Neemias levou aos irmãos. Eles sentiram a necessidade de conclusão da obra, perceberam que precisavam concluir a obra. Eu vou parar um pouquinho para me dirigir a uma jovem de óculos, de camiseta branca, do lado da outra de azul com óculos aqui. Eu quero que a jovem levante a mãozinha assim, por favor. Isto. O Senhor Jeová vai operar um milagre de cura na tua saúde esta manhã aqui. Amém? O Senhor diz que é o seu neurologista. Você está com todo o sistema nervoso inflamado, inclusive os nervinhos pequenos na cabeça, na condição óptica. Eles estão todos inflamados. Isto também é psicossomático, há tensões diárias que você tem vivido, há decepções no sentido emocional, você está com dificuldade de concentração, dificuldade de sono, de dormir um sono reparador. Você sente dores às vezes nas pernas e nos pés e não teria idade para tal. Você está com dificuldade de leitura, até a visão está embaralhando, e sempre com dores de cabeça e pontadas. Mas a mão do nosso Deus vai operar um milagre na sua condição neurológica hoje, e vai desinflamar, e vai desinflamar também as veias irrigatórias de sangue que ficaram inflamadas. Você vai desinchar, porque o teu rim vai voltar a funcionar normalmente. A tua dor de cabeça e a sua tontura vão sumir a partir de agora. Você vai voltar a dormir um sono que traga reparação. Então coloque o seu celular para despertar. Você vai voltar a confiar em você, porque isso tornou-se uma guerra espiritual. Você vai conseguir perdoar você primeiro e depois, consequentemente, as situações, e o nome do Senhor Jeová será exaltado na tua história. Receba a vitória no nome de Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Estes irmãos receberam um gás e começaram de vento em polpa a reconstruir o templo, os muros. Mas eu disse que, mesmo no centro da vontade de Deus, fazendo o bem, nós não seremos isentos de dificuldades, de perseguições, muito pelo contrário. Tudo o que não queriam é que se cumprisse a mensagem dita por Ageu, no primeiro momento do desânimo, quando os irmãos se desanimaram devido às perseguições dos samaritanos e outros mais, que não admitiam a reconstrução da cidade, primordialmente do templo, porque voltaria a adoração ao Senhor. Tudo que o nosso inimigo não quer é que Deus seja adorado por nós. Inclusive, o motivo principal dele ter sido destituído do céu com os seus comparsas, me perdoe o termo, foi porque ele queria ser adorado como Deus é. Então isto nunca, jamais ele vai conseguir. Por mais adeptos que tenha, por mais história que crie e que tente se autoafirmar, quando foi destituído, já veio sentenciado com derrota. Então ele é derrotado na autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas tudo que o inimigo não queria, e ele sempre tem os instrumentos que dão lugar e vazão a ele, e se eu não tomar cuidado, eu posso me tornar também um instrumento do mal, porque ele é persuasivo, ele é terrível, astuto, mas quando eu tenho a convicção que o Senhor é comigo, a minha
audição, a voz do Espírito fala forte, eu tenho discernimento e não caio em armadilhas. Mas vamos lá. Sanbalat e Tobias, dois perversos de nações implacáveis, perseguidoras do povo de Deus, começaram a zombar de forma sarcástica, tentar desanimar o povo de que aquilo ali era só uma onda ou um calor de emoção. Começaram também a afrontar a Deus, porque questionavam até o poder, como acabamos de ler, a soberania de Deus em ajudar aquele povo a reconstruir os seus muros. Eu não conheço e tenho certeza que até o último dia que viver, e que seja no dia da volta de Jesus, alguém que afrontou a Deus e saiu vitorioso. No tempo certo e na hora certa é derrotado. Isto é fato. Então não se preocupe. Se afrontam a você e usam o nome de Deus, a sua fé, fique em paz, porque o Senhor vai te dar vitória. Mas vamos lá. Sanbalat e Tobias. Eu fui olhar a nacionalidade de Tobias. Ele era amonita. Sabe de onde vieram os amonitas? Do incesto da filha de Ló, mais nova, com ele. Moabe, da mais velha, e Amon, da mais nova. Um povo que já era de uma origem comprometida, que tinha como religião principal servir ao deus Moloque, aquele que pedia para que as pessoas, para serem abençoadas, sacrificassem no fogo os próprios filhos. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então este povo, eles tinham como principal Deus entre eles, Moloque. Um histórico de hostilidade contra o povo de Deus. Durante o período da peregrinação, na chegada até a terra prometida, no deserto, eles negaram passagem ao povo. Unidos a Moabe, serviram de problema para este povo que peregrinava no deserto. No momento também, eles humilharam os mensageiros de Davi. Então eles eram hostis e eles tinham como alvo perseguir o povo de Deus, por não se conformar com a bênção do Senhor sobre este povo. Por serem meio parente do povo também. Eles não se conformavam com esta situação. E Sanbalat e Tobias levantaram-se para desanimar o povo e Neemias a concluir a reconstrução dos muros. Quando os muros chegam à metade, aí eles se desesperam um pouco mais. E então, unem-se à covardia. Pode ter certeza que em meio a estas nações que se uniram para desmotivar o povo a concluir a reconstrução, havia alguma desavença. Não eram amigos de verdade. Mas como tinham um alvo em comum agora, que era destruir os projetos do povo de Deus, eles se unem. Com Davi foi a mesma coisa. Inimigos se odiavam, mas se uniram para destruir Davi. Se nós lemos muitos dos salmos de Davi, até mesmo 3, ele diz assim: os meus inimigos se multiplicaram. Estes arábios, amonitas, moabitas e outros mais, asdotitas, pode ter certeza, não eram tão amigos como demonstravam e tão unidos como demonstravam. As próprias características mostram. Não ficaram felizes com a vitória do povo de Deus. Queriam o mal do povo de Deus. Não se conformavam com a agilidade, rapidez e empenho do povo em fazer o que era necessário.
Aí tem ou não tem um fiozinho de inveja? Me perdoe, eu não suporto falar esse termo, mas é uma realidade. Um fiozinho de inveja, misturado com medo, porque mesmo tinham a convicção do potencial do povo de Deus e do que estava ali por vir. Então eles tinham de todo jeito que contrariar aquelas metas para que a promessa que o Senhor fez, como eu estava dizendo, no primeiro momento de desânimo do povo, em que Deus levanta Ageu, um ancião de 80 e poucos anos, e novamente leva uma advertência ao povo, e diz a eles: olha, as possibilidades humanas, financeiras de vocês são incomparáveis à construção do primeiro grande templo, mas a prata e o ouro pertencem ao Senhor dos exércitos, e Ele está do vosso lado, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Uma profecia messiânica: viria Jesus Cristo. Viria Jesus Cristo. Desde o dia da queda de Adão e Eva, o Senhor já prometeu que renovaria a aliança dele com o homem. O Senhor já prometeu que renovaria a aliança dele com o homem e que ele faria a mulher gerar este fruto, que foi Maria. O inimigo, então, no tempo antigo, sempre trabalhando para frustrar este plano de Deus, não conseguiu. Hoje, trabalhando para frustrar os planos e os objetivos de Deus na nossa vida, em nos conduzir à morada eterna. Por isso nós precisamos libertar-nos do pecado. Então ele sempre trabalhando para tentar frustrar a nossa fé, a nossa convicção, dizer que o Senhor não está tão preocupado conosco. Mentira! Paulo diz lá em Filipenses, o capítulo 1 diz: o que começou a boa obra é fiel, e ele aperfeiçoará. Em tudo nós somos mais do que vencedores, no nome de Jesus. Aleluia! E Paulo diz lá em Romanos, isso é para Jesus. Paulo nos diz em Romanos 8,17, que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Mais do que vencedores. Nós estamos aqui, mas de passagem. Nós somos moradores da pátria celestial, e é a pátria eterna. Então eu digo uma coisa para você: na autoridade do nome de Jesus, nós sairemos daqui fortalecidos para vencermos as ciladas do mal, e não seremos presa de oportunidades que Ele possa nos oferecer, porque Ele é um bom vendedor de oportunidades. Jesus faz tudo de graça, Ele não faz nada de graça. Vamos lá. Havia uma promessa. Os irmãos empenharam-se e chegaram até a metade da reconstrução. Aí eles vêm com a habilidade deles em desanimar, amedrontar, desviar o foco, a confiança. Nós não lemos, alguns começaram com dúvida já. Somos humanos. Tem hora que você olha e diz assim: mas cadê Deus aqui, uai? Como pode? Deu tudo errado. É só eu ou somos nós? Ou você se pega dizendo: o que eu vou fazer, Jesus? Como que eu me saio dessa situação aqui? E nós somos propensos a desanimar, nós somos humanos. Eu cheguei aqui, o Moisés me disse algo interessante: eu ainda não estou no corpo glorificado. Porque faz muito tempo que eu não desço essas escadas, e eu não me lembrei que aqui tem algumas escadas que me levam ao pavimento inferior. Eu vi o Moisés sair daqui, eu digo: ai, de onde você veio?
E ele disse para mim, eu vim lá de baixo, claro. Eu ainda não estou num corpo glorificado. Nós não estamos também, né, Moisés? E eu não quero que ele esteja num corpo glorificado. Eu quero que todos nós estejamos juntos. Que nós subamos com o Moisés, não é? Nós ainda não estamos num corpo glorificado. Sabe, eu aprendi uma coisa com o meu pastor que dorme no Senhor. Que eu tenho ele como uma grande referência. E muitas portas Deus abriu. Foi Deus que abriu. Porque Deus é que abre portas. Mas as minhas origens de criação, pelo nome do Senhor primeiro, e depois por citar o nome dele, as pessoas já, opa! Eu tenho um carinho muito especial e aprendi muita coisa com o pastor Requidal. E ele sempre dizia assim, vá para a igreja, vá pregar. Primeiro estude, não chegue lá despreparado não. Eu não vou usar os termos fortes que ele dizia, para dar alimentação amanhecida, requentada, congelada para o povo, não. Vá lá seguro, é o que eu tento. E observe, do primeiro até o último segundo antes de você começar a ministração da palavra, como Deus não vai usar detalhes para confirmar a palavra. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Como é fato, nós nos desanimarmos. Estes homens eram em quantidade razoável. Acabamos de ver, e se dermos sequência à leitura, e eu te convido a tal, porque eu vou fazê-lo, nós veremos que a quantidade de moradores de Jerusalém era pequena ainda. Ainda havia muitos espaços na cidade que não tinham sido reconstruídos e não eram povoados. Os irmãos estavam em processo de reiniciar a história de vida deles. O templo ainda não tinha sido reinaugurado, seria. Então havia entre estes irmãos medos, angústias, traumas. Olha, eu não quero ser repetitivo, porque é bem provável que eu já tenha dito isso aqui. Mas prova traumatiza, viu? Ah, eu jamais. Não, irmão. A autoconfiança é perigoso. A dependência tem que ser sempre de Deus. Prova traumatiza. Muda pessoas. Não pode atingir valores. Se não tomar cuidado, atinge. Muda pessoas. Ponto de vista. Gera amargura. Doenças emocionais, psicossomáticas, até psiquiátricas, que são sequelas de provas, que em algum momento não foram bem administradas, na confiança. Mas quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgar? Ontem eu disse para uma pessoa, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós precisamos ser Neemias, unidos, e sentir a dor do outro, aí é diferente. Estes irmãos eram totalmente vulneráveis a desanimar, porque eles olhavam o lado humano. Isso também, para efeito de cálculo, organização, determinação e foco. Eu preciso olhar as circunstâncias no aspecto humano em volta. Ser atento. A Bíblia diz para nós vigiarmos em tudo. Então, estes irmãos, até mesmo Neemias, para planejar a continuidade daquela reconstrução, ele precisava estar atento a tudo. Deus é o teu hematologista esta manhã aqui, e ele faz um milagre no teu sangue. Ele engrossou um pouco mais do que deveria. Ele está decomposto de algumas vitaminas, diríamos, que são essenciais, principalmente a vitamina que traz um fortalecimento e uma estrutura óssea. Também ele tem tido dificuldade para ser filtrado no rim.
e isso tem afetado, às vezes, até mesmo o seu paladar e afetado a saúde gástrica, mas a mão do nosso Deus chegou num processo de milagre como hematologista, normaliza, deixa o sangue na viscosidade que é necessária, todos os sintomas citados somem de forma automática e o nome do nosso Deus é glorificado na tua história. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus que venceu. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Canta e dá graça. Nós não servimos um Deus sensacionalista, muito menos um Deus que expõe, não é? Quer me deixar irritado é quando diz, entrega tudo. Entrega tudo. Primeiro, eu não tenho por hábito de emborcar. Segundo, eu penso que Deus é amor sobre todas as coisas. Falhas, em algum momento Ele pode até me mostrar. Já precisei sair escoltado de cima do púlpito. Mas isto com sabedoria. Eu não creio que Deus vai apontar a pessoa. Como às vezes que precisei sair, não apontei, simplesmente falei na palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa, Milena. Daqui, eu olho para a sua cabeça e para a região das glândulas da sua tireoide. Aqui e aqui assim, ó, no tampão, onde está o seu coquinho de assembleiana aí. Tem o formato de um estilete. Formato de um estilete. Faz alguns cortes. Não é um corte só, alguns. Alguns cortes. Inúmeros cortes. Só que eles são microscópicos. Só consigo vê-lo pela misericórdia de Deus, porque agora é uma atuação do Espírito. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Aleluia. Mas eu devo te dizer uma coisa. Deus está fazendo um milagre como endocrinologista seu esta manhã aqui. 90% não me leve como expositivo. 90% deste peso excessivo é disfunções orgânicas. Hormônios virados de ponta cabeça. Resíduo de medicamento. Você está com resíduos de medicamentos fortes, comprometendo as funções hormonais tuas. Mas o Senhor vai te ajudar a expelir estes resíduos de medicamento. E Ele vai colocar as funções normais na condição hormonal a partir desta manhã aqui. Hoje, os teus pezinhos estão pesando toneladas. Não é ontem, é hoje, é agora. Os teus pés estão pesando toneladas. De manhã você levanta pior do que quem tem 150 anos. Toda desajeitada, desengonçada. Mas a mão de Deus chegou aí. E o Senhor manda eu te dizer que você vai desinchar o que está causando tudo isso aí. O mesmo Senhor faz alguns buraquinhos aqui assim. Anda, canta e dá graça. Deus está tratando da irrigação sanguínea na tua cabeça esta manhã aqui. Você está com comprometimento na irrigação sanguínea da cabeça, sentindo fortes pontadas, tonturas terríveis e às vezes perda da consciência. Precisa te chamar para você lembrar o teu nome. Havia inflamações aqui comprometedoras, mas a mão de Deus diz que está operando um milagre aí. Aleluia! Você vai virar uma confusão no meio dos médicos. Não se explicará. Não se explicará. Cardiologista não explicará e ele deve ser respeitado. Psiquiatra não explicará e ele deve ser respeitado. Neurologista não explicará e ele deve ser respeitado. Porque em algum momento Deus dá sabedoria a ele e ele administra problemas. Mas agora chegou a hora de Deus. Há um voto dentro de você.
um voto que o Senhor recebeu nas alturas, e ele diz que ele faz um milagre, um rebuliço, anda, canta e dá graça. E o nome dele vai ser louvado e glorificado na tua saúde. Passarão 3 próximos meses e os diagnósticos começarão a mudar. Você vai se assustar, então se prepare para pagar o seu voto, porque o nome do nosso Deus será exaltado no negócio. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor Deus. O povo se apavorou. Neemias, um excelente líder, um homem que veio com determinação de concluir os muros, e concluiu em 52 dias. Foco, não se desesperou com o desespero do povo, nem ficou nervosão como Moisés, que o Senhor disse: olha para a rocha, ela vai verter água. O povo em torno, desanimado, murmurando, dizendo que queria estar no Egito. Moisés sendo o homem mais manso, por isso dependa sempre de Deus. Moisés sendo o homem mais manso, como vai nos dizer a palavra de Deus, Números 12, quando o Senhor fala sobre o perfil de Moisés aos seus irmãos Arão e Miriam. O Senhor diz a eles que Moisés era um homem manso e que Deus boca a boca falava com ele. Mas a perturbação do povo, me perdoe a zoeira, o falatório, a reclamação, a murmuração, que fez com que nenhum chegasse, nem Moisés, só Josué e Caleb. Fez com que Moisés perdesse a paciência e ele pegou a vara e tocou 2 vezes, ele e Arão. Pá, pá, a água saiu, porque Deus permanece fiel sobre todas as coisas. Mas o Senhor disse: deixou de confiar em mim? Por isso você não vai entrar. Neemias foi um pouco mais equilibrado, mais seguro, focado no que veio fazer. Obrigado. Focado no que veio fazer. E quando ele ouve o estresse que Sanbalat e Tobias provocaram no meio do povo, e começa a perceber novamente o desânimo, como não aprendiam, né? Tem tudo a ver conosco. Tudo a ver. Como nós somos difíceis de aprender. Como somos difíceis. Neemias olha para aquela situação e motiva o povo a dar continuidade à reconstrução dos muros. O que ele chama a atenção? Para que houvesse entre eles unidade, união. O cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Não diz Salomão lá em Eclesiastes? União. Ele convoca o povo a ser determinado. Ele diz ao povo, para que eles sejam cúmplices naquele objetivo. Ele organiza, ele mostra ao povo igualdade de importância de cada um ali. Ele ensina o povo a lidar com as armas humanas, mas também as espirituais. Ele diz ao povo para que sejam preventivos, usando as armas humanas, mas também vigilantes e se prevenindo de uma possibilidade de ataque. A prevenção sempre será melhor do que a cura, isto é fato. Neemias também, ele convoca o povo ao fechamento das brechas
Neemias, então, ele está dizendo, vamos parar de falatório, vamos parar de dúvida, vamos parar de murmurar, vamos parar de temer. Qual foi um dos principais motivos da queda do povo e da ida ao cativeiro? Jeremias 5, o Senhor disse assim, dai voltas por toda Jerusalém e procure aí um fiel. Ezequiel 22:30, quando o Senhor usava Ezequiel junto ao rio Quebar para falar com os exilados, ele disse assim, eu procurei um homem para entrar na brecha de oração pelo povo e não encontrei. Por isso eles estão assim. Neemias fecha as brechas. Fecha as brechas. Na maioria das vezes, elas são as legalidades que o inimigo precisa para trabalhar. Uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa, para o bem ou para o mal. Um casamento, um relacionamento fraterno, até uma igreja. Neemias convoca o povo a fechar as brechas. E depois ele diz assim, vamos nos unir. E vamos dar continuidade ao que nós iniciamos. Aí ele mostra também a importância da união e a importância das funções de cada um ali, porque ele faz a distribuição das tarefas. Isolando do contexto, um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz, esforça-te. Isaías 41. Isaías 41. Aí ele diz assim, olha, enquanto um está trabalhando, o outro com a espada em processo de vigilância. Como estamos muito distantes um do outro, alguns com a trombeta, para que a qualquer sinal de ataque do mal, ele toque a trombeta e os outros todos se unam e se preparem para guerrear contra aquele espaço atacado pelos inimigos. A Bíblia me diz que nós somos capazes de resistir ao diabo no dia mau, porque o Senhor nos fortalece. E para isso, Ele nos deixou armas suficientes para esta batalha. Não tem como eu olhar um texto como esse e não ser convidado pelo Espírito a refletir sobre as armas espirituais que o Senhor nos deixou, nos convidando a sermos fortes, destemidos, trabalharmos unidos, cada um com a sua habilidade, suportando um ao outro. Está lá, Efésios 6, 13 a 17, diz assim, portanto, meus irmãos, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de vencer, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz, estando apto a usar o escudo da fé, com o qual podereis vencer todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a palavra que é a espada do Espírito, com oração e súplica em todo tempo ao Espírito, para que isto gere vigilância com perseverança e súplica entre os santos.
Nós temos as armas suficientes para vencermos e não sermos vulneráveis a pararmos a reconstrução do nosso muro. E o Senhor nos deu. Ei, irmã, enquanto o seu esposo trabalha na reconstrução, pegue o escudo da fé e envolva ele. Ei, irmão, enquanto a sua esposa trabalha na reconstrução, coloque o capacete da salvação sobre você e sobre ela e proteja a sua casa. Ei, filho, filha, ei, todos nós, enquanto quem está nos ajudando trabalha, nós com certeza temos em mão a espada, a palavra do Senhor, a Bíblia que não vai nos deixar confundido em nada e que terá resposta para tudo. Para tudo. Eu tenho resposta para tudo, porque eu tenho a palavra de Deus para me guiar, a espada. Eu tenho preparo, nós temos preparo para tudo, porque nós temos a espada do Senhor para nos orientar. Até o que está sendo hoje imaginado pelo cientista mais sábio, que foi Deus que deu a ele a sabedoria, para ser projetado se Jesus não voltar em 2050. Diante daqui, está obsoleto, atrasado, arcaico. E ela me diz que o céu e a terra passam, mas ela permanece fiel para sempre. A palavra profética que você tomou posse da mesma e deu início à reconstrução dos muros da tua casa, da tua empresa, da tua vida espiritual, ela permanece intocável, porque quando o Senhor disse a Jeremias, o que você está vendo? Ele disse, eu vejo uma amendoeira. Muito bem, Jeremias, você está vendo corretamente, porque eu zelo sobre a minha palavra para cumprir, eu coloco ela envolvida diante de algo intocável pelo maligno. Promessa de Deus não é tocada. O Senhor fez a promessa, já tem a hora certa de cumprir, e Ele guarda e protege a promessa das astúcias do mal. Ou seja, o que começou a boa obra é fiel para me ajudar, te ajudar a ir até o fim. Então não desista. Não desista. Uma lição extraordinária de unidade, de cumplicidade. É até estranho, né? Ele também disse assim, olha, enquanto você está mexendo com as pedras ali, coloque a espada na bainha e deixe a mesma apta, se necessário, usar. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou ligado no radar do céu. Opa, qualquer coisa aqui o Senhor é fiel, Ele vai me avisar. Eu pego a espada e venço até os pensamentos contrários. Eu posso não conseguir controlar. Sim. Os instintos carnais também. Posso não conseguir controlá-los. Nós, os instintos, mas eu posso não permitir jamais que eles sejam executados. Por quê? A hora que ele vem, eu pego a espada e já dissipo ele no mundo espiritual. E já coloco novamente a minha mente para ser semelhante à mente de Cristo. E me sinto protegido. Quando a ira vem, que ela vai chegar, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Vem aquela ira, eu já pego a espada e digo, a ação que ela está me provocando, eu não vou cumprir, porque eu estou em reconstrução. Nós estamos em processo de reconstrução. Nós estamos em processo de reconstrução. Outra coisa, muro, como eu disse, é estabilidade. Olha, Jó 1:10, eu já vou devolver a palavra para o pastor. Jó 1:10. Eu fiquei admirado, porque o astuto, quando foi lá diante de Deus, dizer para o Senhor, Jó te serve, que ele tem tudo.
que ele não te serviria? Ele tem tudo. Aí ele diz assim, olha, no João 1,10. Acaso não o cercastes com a sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? O que ele estava dizendo? Eu vejo um muro em volta dele e da casa dele. O Senhor o cercou, por isso que ele te serve. Aí ele continua. A obra das suas mãos o Senhor não abençoou? E os seus bens se multiplicaram sobre a terra? Estende a tua mão e toca nele. Eu quero ver se ele não vai blasfemar contra ti. Não conseguiu êxito. O que Jó disse? Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu retorno. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui, a astúcia do diabo. Não gosto de dizer o nome dele. Mas a astúcia dele. Olha lá, um muro na casa dele, em volta da família dele, cercando os bens dele. Aí é muito fácil. Então, ele conhece o potencial de proteção que os muros que nós erguemos na oração, no jejum, na unidade, na compreensão, no perdão, na paz interna. Ele conhece o potencial dos efeitos no mundo espiritual. Por isso, sempre vai tentar desmotivar. Quanto crente parado no meio. Quantos muros cheios de brechas, parados, já são escombros, absolutamente fáceis de serem destruídos. Quantos lares que o inimigo entra e sai com a maior facilidade. Quantas empresas, quantas vidas, quantas nações, ele entra e sai, faz o que quer. Por quê? Porque não houve continuidade nos projetos, não houve foco, não se terminou o que iniciou. Mas esta é uma manhã que o Senhor convida a mim, convida a ti. Tudo podemos nele porque ele nos fortalece. Então, com a ajuda de Neemias, agora é o Espírito do Senhor Jeová entre nós, nós concluiremos aquilo que iniciamos. Os muros da tua casa serão reconstruídos por completo. Os muros da empresa, da tua vida espiritual, dos teus relacionamentos serão reconstruídos por completo, não ficarão pela metade. Não ficará pela metade, não ficará. Deus vai pôr ponto final em prova aqui esta manhã. Deus vai pôr ponto final em condições adversas emocionais de desconfiança. Pessoas oprimidas na mente e já desanimadas, entregando os pontos e já conformadas. Não vos conformeis com este mundo, não se conforme. Não aceite o que é do diabo como prova. Prova vem de Deus para o nosso crescimento. O que vem do adversário não é prova, é vergonha, é desânimo. Mas hoje nós vamos entender, nós chegaremos ao fim da reconstrução do muro e seremos mais do que vitoriosos no nome de Jesus. Esteja em pé, meu querido, por gentileza. Coloque-se em pé, por favor. Eu não vou chamar aqui à frente, só se tiver alguém que está afastado, ou que não é crente, que hoje quer decidir-se por Jesus, eu vou abrir esta oportunidade. Saia do seu lugar, ou dê um sinal com a mão, que nós queremos orar por você. Você vai ser religado no corpo de Cristo. Venha, venha em nome de Jesus, vença. Há alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador? Meu querido, você está de camiseta polo preta, ela tem o colarinho, alguns detalhes brancos. Levante a sua mão, por gentileza. Isto. A mão do nosso Deus estende-se a favor da tua saúde esta manhã aqui. Deus é o seu cardiologista. Também ele normaliza a pressão arterial do irmão a partir do momento que ele dá ordem
para que o seu coração volte a funcionar na pulsação correta. Deus não assusta ninguém, muito pelo contrário, Ele está curando. O Senhor me mostra um músculo que é o coração, diríamos, com alguns buraquinhos. E estes buraquinhos, eles comprometem o batimento cardíaco correto. E eles queriam gerar uma miocardite, uma pequena inflamação na pelezinha que reveste. Isto trazendo canseira, desajuste na pressão arterial, peso nos pés e nas pernas. Mas a mão do nosso Deus chegou com cura esta manhã. Tudo que eu citei acaba neste momento e o Senhor é exaltado na tua saúde cardiológica. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa abençoá-los. Vamos orar. Não há ninguém para Jesus hoje, mas nós estamos aqui, nós queremos Jesus. Eu quero mais, né? Nós queremos mais de Jesus. Venha, se você precisa de Jesus. Não, vamos lá, erga a sua mão. Jesus, eu te louvo e te agradeço por tua fidelidade, por tua misericórdia, em nos conceder esta oportunidade tão especial de estarmos nesta manhã na tua casa mais uma vez. Ouvimos uma porção da tua palavra, começando por mim. Me ajude, Deus, a colocar ela em prática. Não deixe que nada na minha vida fique pela metade. Não deixe que nada na vida dos teus servos fique pela metade. E que nós não nos receamos diante de Sambalate e Tobias. Que possamos nos unir. Traga união aos lares aqui. Traga união à congregação. Traga união entre nós, Senhor, para que possamos vencer os Sambalates e os Tobias. Nos ajude a fechar as brechas, as legalidades que damos para o mal, na fala, no olhar, no escutar, na mente, na memória. Em nome de Jesus Cristo, que saiamos esta manhã daqui vitoriosos e o teu nome seja louvado. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Obrigado, Beto.